Olá pessoal, de volta com os nossos estudos sobre direito processual civil. Estamos conversando sobre a parte especial, o livro 1 da parte especial do Código de Processo Civil, que é o processo de conhecimento. Então, na nossa primeira aula de processo de conhecimento, nós vimos que o processo de conhecimento ele pode ser pelo procedimento comum ou pelo procedimento especial, e nós demos início ao procedimento comum. Falamos na aula passada sobre a petição inicial, os requisitos obrigatórios e indispensáveis à sua petição inicial. E vamos continuar agora com o trâmite do procedimento comum. A partir do momento que você protocolou a sua petição inicial, feito esse protocolo, o juiz vai receber essa petição inicial e vai tomar algumas atitudes. São essas as atitudes que a gente vai ver a partir da aula de hoje. Então vamos lá. Recebimento da petição inicial. Protocolada a petição inicial, o juiz recebe essa petição inicial e ele vai analisar essa petição inicial, vai fazer o que a gente chama de juízo de admissibilidade, exame de regularidade da petição inicial. E dentro desse exame de regularidade, ele pode tomar algumas atitudes. Então, a primeira atitude que o juiz pode tomar, a partir do momento que ele recebe a petição inicial, lembre-se que ainda não foi citado o réu, há apenas a existência do processo, o processo se formou com o protocolo da petição inicial, mas ele ainda não é válido e regular porque o réu ainda não foi citado. Então, o juiz recebeu essa petição inicial e ele pode tomar a primeira atitude dele, que é determinar a emenda da petição inicial. A emenda da petição inicial ela está lá no artigo 321 do CPC e ela vem com uma novidade, nós já vamos falar dessa novidade. Então veja lá, o juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. Qual é a novidade aqui? Bom, vamos falar um pouquinho da emenda. A emenda, como o próprio 321 determina, é aquela situação de uma petição inicial que carece de algum requisito do 319 ou do 320. Então, uma petição inicial aonde não foi colocado algum requisito de qualificação do autor, é uma petição inicial aonde não foi colocado ali um valor da causa, é uma petição inicial onde não foi juntado um documento indispensável à propositura da demanda, uma petição que falta algum requisito do 319 ou do 320. O que o juiz vai fazer? Ele vai proferir um despacho determinando a intimação do autor para, no prazo de 15 dias, corrigir esse vício na petição. Então, atenção a essas informações. A emenda é nos casos de petição inicial sem os requisitos do 319 e do 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito. Ele intima o autor para que o autor, em 15 dias, prazo processual, então 15 dias úteis, complemente a petição inicial. E ele deve, nesse despacho de citação, indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. Porque no CPC antigo, além do prazo ser diferente, que o prazo era de 10 dias, o juiz não tinha essa incumbência de indicar com precisão o que precisaria ser complementado na inicial. Então, aconteciam aquelas situações de despacho iminente à petição inicial, onde o advogado muitas vezes não sabia o que estava faltando na petição. Porque quando você protocola uma demanda, você está certo que a tua demanda está perfeita, que a tua petição inicial está perfeita. E daí vinha um despacho desse, iminente à petição inicial, e você não sabia o que precisava ser corrigido. Então, o novo Código de Processo Civil, além do prazo, um pouco mais dilatado, que é o prazo de 15 dias úteis para a emenda, ele determina que o juiz, no despacho de emenda, ele tem que escrever com precisão o que precisa ser corrigido. Então, emende a petição inicial para o fim de juntar o contrato social do autor, por exemplo. É uma determinação de emenda para que você junte o contrato social do autor. Então, com isso, facilita a vida do advogado, facilita a prestação jurisdicional. E daí, o que acontece? Emendei, complementei a petição inicial dentro dos 15 dias, corrigi o vício, a minha petição inicial, a partir desse momento, está apta. Próximo passo, citação do réu. Agora, o juiz determinou
no emende-se a petição inicial em 15 dias e eu não emendei dentro desses 15 dias, perdi o prazo ou não quis emendar, o que acontece? Extinção do processo, indeferimento da petição inicial. Então, cuidado com essas duas consequências. Emendei dentro do prazo, tá redondinha a minha petição inicial, citação do réu. Não emendei, perdi o prazo para emendar, extinção do processo por via de indeferimento da petição inicial. Então, a primeira coisa que o juiz pode fazer, se a petição inicial não tiver esses requisitos do 319 e do 320, ou não trouxer aqui, apresentar algum defeito, alguma irregularidade que dificulte a análise do mérito, emenda da petição inicial, prazo de 15 dias, com o juiz indicando com precisão o que deve ser emendado. Outra coisa que pode acontecer nesse momento de recebimento da petição inicial é o indeferimento da petição inicial. O que é o indeferimento da petição inicial? As hipóteses de indeferimento estão lá no artigo 330 e a gente vai analisar com cuidado essas hipóteses. Então, artigo 330. A petição inicial será indeferida quando, inciso 1º, for inepta. O que é uma petição inicial inepta? A inépcia da petição inicial está no parágrafo único do 330. E ela tem a sua relação, ela guarda a relação com o pedido. Então, uma petição inicial inepta é aquela que ou não tem pedido, ou não tem causa de pedir, ou tem pedidos incompatíveis, ou é aquela petição que da narrativa fática não decorre logicamente o pedido, não decorre logicamente a conclusão, ou é aquela petição inicial onde o pedido não está determinado, é um pedido genérico e que não está lá nas ressalvas do pedido genérico. Olha só. Então, tem algum problema com o pedido incompatível, não tem pedido, o pedido está genérico ou da narrativa fática não decorre, logicamente, o pedido é caso de inépcia da petição inicial, indeferimento da inicial. Outra hipótese de indeferimento é quando a parte for manifestamente ilegítima. A parte é ilegítima. E como é que eu classifico essa legitimidade ou ilegitimidade da parte? Bom, para ser legítimo, autor e réu, eles precisam passar por 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio da capacidade de direito, aquela que todo mundo tem a partir do seu nascimento com vida. Segundo estágio, o estágio da capacidade processual, aquele a partir da maioridade. E o terceiro estágio é a pertinência subjetiva com o objeto da demanda. Se você é autor, para ser legítimo você tem que ter sofrido a lesão ou ter sofrido ameaça de lesão. Se você é réu, para figurar como réu, você tem que ter provocado a lesão ou provocado a ameaça de lesão. Então, toda vez que as partes não forem legítimas, então o autor protocola a petição inicial, o juiz já verifica que ele é parte ilegítima. O que ele faz? Indeferimento da petição inicial. Terceira hipótese de indeferimento. O autor carecer de interesse processual. Perceba que aqui, legitimidade e interesse processual fazem parte daquelas duas condições que regulamentam o exercício do direito subjetivo de ação, dispostas lá no artigo 17 do CPC. Então, a ausência de interesse processual também é hipótese de indeferimento da inicial. O que é esse interesse? O interesse nada mais é do que a junção da necessidade de você provocar o Poder Judiciário com o procedimento adequado, a via adequada. Então, se você tem uma pretensão resistida, a necessidade de você provocar o Poder Judiciário, não houve composição amigável? Claro que sim. Tenho necessidade de provocar o Poder Judiciário. E ao lado dessa necessidade, você tem que optar pela via adequada para resolver o seu conflito de interesse. Toda vez que você não tem necessidade ou não tem adequação, você não tem interesse processual, você não tem interesse de agir, é causa de indeferimento da petição inicial. E a última hipótese de indeferimento da inicial é quando não atendidas as prescrições do artigo 106 e do artigo 321. O artigo 321 a gente acabou de ver que é o caso do sujeito não emendar a petição inicial no prazo. Então, o juiz me deu 15 dias para emendar a petição inicial, eu não emendei,
indeferimento da petição inicial, artigo 321. Agora, o artigo 106. O que é o artigo 106? O artigo 106, ele fala da função do advogado, dos atos praticados pelo advogado. E dentro desses atos praticados pelo advogado, é obrigação do advogado manter atualizado o seu endereço eletrônico e o seu endereço profissional, porque é onde ele recebe intimações. O advogado que não mantém essa atualização ou que intimado para atualizar o seu endereço não o faz, é a hipótese de indeferimento da petição inicial. Então nós temos essas 4 hipóteses de indeferimento da petição inicial: inépcia, ausência de legitimidade, ausência de interesse processual ou não atendendo o artigo 106 e o artigo 321. Toda vez que acontecer uma dessas 4 hipóteses, são hipóteses que eu não consigo regularizar. Então, as 4 hipóteses de indeferimento da petição inicial é sentença, o juiz vai proferir uma sentença sem resolução do mérito. Por que sentença sem resolução do mérito? Quando o juiz recebeu a inicial, viu que eu era parte ilegítima, ele resolveu o mérito? Não. Quando o juiz determinou emenda inicial, eu não emendei, ele resolveu o mérito? Também não. Então, as hipóteses de indeferimento da petição inicial são decisões que implicam em sentença sem resolução do mérito. Então, já vimos emenda, indeferimento da petição inicial. Vamos para a próxima atitude do juiz, que é a improcedência liminar do pedido. O que é a improcedência liminar do pedido? Improcedência liminar do pedido é uma figura nova, está presente apenas agora no Código de Processo Civil de 2015, está lá no artigo 332. Pelo nome, já dá pra gente mais ou menos entender do que se trata. Improcedência. Bom, eu sei que quando eu estou redigindo a minha petição inicial, eu sempre peço a procedência do pedido do autor, certo? E o réu na contestação pede a improcedência do pedido do autor. Logo, a minha sentença final será ou pela procedência ou pela improcedência, ou ainda pela procedência parcial. Então, se é uma improcedência, significa que o juiz está negando o meu pedido. Só que essa improcedência, ela é liminar, ou seja, no início do processo. Ou seja, a grosso modo, quando o juiz nega o meu pedido no início do processo. Isso é a improcedência liminar. Professora, mas ele pode negar o meu pedido sem analisar provas, sem citar o réu, sem fazer nada? Vamos analisar as hipóteses e verificar que isso é possível, sim. Artigo 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, causas em que não será necessário provar o direito, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Então eu preciso ter uma petição inicial que dispense a instrução probatória, que dispense a prova sobre os fatos e que essa petição inicial, os fundamentos dessa inicial contrariem, inciso 1º, enunciado de súmula do STF ou do STJ. Gente, se a minha inicial contraria o enunciado de súmula do STJ ou do STF, vai ter procedência o meu pedido final? Não. Improcedência que o juiz já pode conceder agora, improcedência liminar do pedido. Inciso 2º, petição inicial que dispensa a fase instrutória e contraria acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Já houve julgamento em demandas repetitivas e o STJ e o STF já se manifestou contrariamente ao que eu estou falando na minha petição inicial. O que vai acontecer com essa petição inicial? O juiz não vai dar a improcedência lá no final? Então dá agora a improcedência liminar do pedido. Inciso 3º, petição inicial que dispensa a fase instrutória e também contraria entendimento firmado em IRDR, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou de assunção de competência. São incidentes, estão lá na parte dos meios de impugnação das decisões judiciais, são incidentes processuais, aonde o tribunal recolhe aquela demanda repetitiva para julgar aquele recurso ou faz uma assunção de competência para julgar aquele fato específico. Nós vamos tratar ainda sobre isso. Então, também improcedência liminar do pedido. E 4, quando a petição inicial que dispensa a fase instrutória contraria enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Cuidado com o inciso 4º.
não é qualquer súmula de Tribunal de Justiça, Tribunal de Segundo Grau, que viabiliza a improcedência liminar do pedido. Para essa hipótese do inciso 4º, a súmula de Tribunal de Justiça que viabiliza a improcedência liminar do pedido, o direito tutelado tem que ser um direito local. Se não for direito local, só as 3 hipóteses acima. E ainda, uma última hipótese no parágrafo 1º, o juiz pode declarar a improcedência liminar do pedido quando ele verificar desde logo a ocorrência da decadência e da prescrição. Pegou a petição inicial, viu que o direito da parte está prescrito ou está decaído, improcedência liminar do pedido. Agora, perceba o seguinte, quando nós falamos, vamos voltar aqui, em relação ao indeferimento da petição inicial, o indeferimento da inicial implicava numa sentença sem resolução no mérito, porque o juiz não analisava mérito. Ele já recebia a inicial, verificava que esbarrava num vício processual e indeferia a inicial. Sentença sem resolução. Agora, aqui, na improcedência liminar do pedido, o juiz está negando liminarmente o meu pedido. É uma sentença? É uma sentença. Então, aqui a gente também pode colocar que é uma sentença. Mas é uma sentença com resolução do mérito ou sem resolução do mérito? É uma sentença com resolução do mérito. O juiz analisa o mérito para ele decidir que essa minha petição inicial contraria uma súmula do STJ do STF, porque ele analisou o mérito. Para ele decidir aqui atrás, em razão da prescrição, porque ele analisou o mérito. Então, improcedência liminar do pedido é uma sentença no início do processo com resolução do mérito. Sentença de improcedência com resolução do mérito. Então, nós temos a emenda à petição inicial, indeferimento da petição inicial, improcedência liminar do pedido. E também é importante a gente fazer menção a uma outra atitude que o juiz pode tomar aqui no recebimento da inicial, que diz respeito à alegação de impedimento e suspeição do juiz. O juiz que recebe a petição inicial e verifica que ele está enquadrado lá no artigo 144, causas de impedimento, causas nas quais ele não pode jamais julgar, são vícios graves no processo, ou ele está lá no 145, causas de suspeição, o juiz não deve julgar, ele alega o seu impedimento ou a sua suspeição para julgar aquela causa naquele momento. E daí transfere o processo para o juiz substituto, ou se ele for o substituto, transfere para o titular e assim por diante. Então, é uma quarta atitude do juiz nesse momento do recebimento da petição inicial. E se não for caso de emenda, ou a emenda foi feita e está tudo regular, se não for caso de indeferimento da petição inicial, se não for caso de improcedência liminar do pedido, e se não for caso do juiz alegar o seu impedimento, a sua suspeição, significa que a minha petição inicial está apta, válida, regular, plena, maravilhosa, então o juiz vai proceder ao despacho de citação. Cite-se o réu. Para quê? Para conferir a regularidade, desenvolvimento válido e regular ao meu processo. Então, esse recebimento da petição inicial é um ato de visualizar a regularidade da inicial, tomar essas atitudes, e se não tiver nenhuma coisa errada, se estiver tudo perfeito com a petição inicial, despacho de citação. Então, vamos à citação. O que é a citação? Artigo 238. Citação é o ato pelo qual são convocados réu, executado ou um interessado para integrar a relação jurídica. É o meio pelo qual eu comunico o réu pela primeira vez no processo. É a citação. Essa citação, que ela é um elemento que constitui validade e desenvolvimento regular do processo, então acompanha ali no 239. Para a validade do processo, então validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses que nós já vimos, de indeferimento da petição inicial, artigo 330, e improcedência liminar do pedido, 332. Então, para que o meu processo seja válido e regular, além da propositura da petição inicial, eu preciso ter a citação do réu. O que vai acontecer? O réu, ele vai ser citado para integrar a relação jurídica. Ele toma conhecimento que existe uma ação em face dele e já sabe de antemão, no próprio mandado de citação, já vem marcada a audiência de conciliação para ele participar. Se tiver acordo nessa audiência de conciliação e mediação, perfeito, extinção do processo.
Se não tiver acordo, aí sim, continuidade do processo. Então a citação, além de ser o ato que acarreta regularidade e desenvolvimento válido para o meu processo, ele é o primeiro ato de comunicação no processo para que o réu tome ciência que existe uma demanda em face dele. Essa citação, ela pode ser feita conforme o artigo 246 por correio, que é a regra geral, que a citação é feita pelo correio, mediante AR, que é o aviso de recebimento. Então, o carteiro vai até o réu assina o aviso de recebimento, esse aviso de recebimento volta ao processo. Pode ser feita por oficial de justiça, e aqui a gente tem duas modalidades. Temos a citação por oficial de justiça regular e a citação por oficial de justiça, denominada citação por hora certa. O que é isso? A citação por oficial de justiça regular são as hipóteses eleitas pelo legislador nas quais a citação deve acontecer por oficial de justiça. Então, citação de incapaz, citação de pessoa jurídica de direito público tem que ser por oficial de justiça. Então, são algumas hipóteses que o próprio legislador escolheu para que a citação fosse feita por oficial de justiça. E a citação por hora certa, o que é? A citação por hora certa, ela é uma modalidade de citação por oficial de justiça, mas ela acontece num caso excepcional. Qual é esse caso? Quando o oficial de justiça vai até a casa do réu, vai citar o réu, e por 2 vezes ele se desloca para a casa do réu e verifica que o réu está se ocultando do processo, que o réu não quer receber a citação, o que ele faz? Ele marca nessa segunda vez que ele marca um dia e hora certa para proceder à citação do réu. Então ele fala o seguinte, verifica lá que o réu está se ocultando, chama quem estiver ali na casa, quem atender em nome do réu, ou se ninguém tiver, chama o vizinho e fala, no dia 20 de outubro, às 14 horas, eu estarei aqui para fazer a citação do réu. Chega lá dia 20 de outubro, às 14 horas, vai ao oficial de justiça na casa do réu, o réu não está. Se o réu estiver, ele recebe a citação e eu tenho por efetivada essa citação. Se ele não estiver, o que acontece? Acontece a mesma consequência. O oficial de justiça vai lá, o réu não está, mais uma vez está se ocultando, como ele já avisou que a citação seria no dia 20 de outubro às 14 horas, e no dia 20 de outubro ele comparece e o réu não está, ele chama quem atender a porta, ele chama o vizinho, ele chama quem estiver passando na rua, apenas para assinar o mandado, para dar validade a essa citação por hora certa, e ela é plena, válida e eficaz. Mas cuidado, é só quando o oficial de justiça vai por 2 vezes citar o réu e verifica que o réu está se ocultando de receber a citação. Então, uma modalidade de citação por hora certa. Nós temos ainda a citação pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório. Então, quando o réu comparece espontaneamente em juízo, vai até o juízo, tem o comparecimento espontâneo, o próprio escrivão, chefe de secretaria, faz a citação dele, é uma citação pessoal, mais presencial impossível. Temos a citação por edital, que também são hipóteses específicas, quando incerto ou desconhecido o réu, ou quando incerto, desconhecido ou inacessível o seu endereço, a citação é feita por edital, então preferencialmente feita por meio eletrônico, publicação desse edital, tem prazo de validade e começa a correr o prazo normalmente. E por fim, a citação por meio eletrônico, regulada pela Lei 11.419 de 2006, que é a Lei do Processo Eletrônico, para as pessoas que já estão sendo citadas eletronicamente. Então, essas são as formas de citação, nós temos 5 formas de citação. Dessas formas de citação, acompanhe o seguinte: a por correio, a citação por oficial de justiça regular, a citação por escrivão e a citação por meio eletrônico são formas de citação chamadas reais. Ou seja, eu tenho certeza que o réu foi citado, porque ele assina o mandado de citação por correio, o mandado do oficial de justiça, ele assina lá o próprio processo perante o escrivão, ou no meio eletrônico ele abre o e-mail, eu tenho uma citação real, tenho certeza que ele foi citado. Agora, a citação por hora certa e a citação por edital são chamadas formas de citação fictas, ou seja, eu não tenho certeza que o réu foi citado. Por quê?
Eu não sei se realmente o réu está se ocultando de receber a citação do oficial de justiça ou se ele eventualmente está viajando, por exemplo. E o réu que foi citado por edital, dificilmente ele vai ler um edital, ele vai saber que existe essa demanda em face dele. Então, são modalidades de citação nas quais eu não tenho certeza que o réu foi citado. Citações fictas ou citações presumidas. Então, o réu vai ser citado por uma dessas formas e vai integrar a relação jurídica processual. A partir do momento que ele integra a relação jurídica processual, meu processo já está válido, desenvolvido regularmente e a gente pode dar sequência à próxima etapa do procedimento comum, que é a audiência de conciliação e mediação, que é o nosso tema da nossa próxima aula, e eu espero você então até lá.